Olá, vamos começar nossa aula nesse momento sobre a continuação da vida de Daniel. A lição de hoje é uma lição muito importante que eu creio que vocês vão levar para o resto das vidas e é bom todos nós colocarmos em prática também. E essa história de hoje é bem surpreendente. E ela foi contada pelo próprio rei chamado Nabucodonosor. Você pode encontrar lá no capítulo 4 de Daniel. E Nabucodonosor, ele teve mais uma vez um sonho. Ele sonhou com uma árvore muito alta, que foi plantada bem no centro da terra. E esta árvore servia de abrigo para vários tipos de animais selvagens. Os animais iam para lá dormir, iam para lá descansar. Eles ficavam lá em volta da árvore e dormiam sossegadamente e se alimentavam também dos frutos e tudo que havia naquela árvore. Muitos seres vivos iam para aquela árvore, inclusive os pássaros faziam ninhos naquela árvore. E quantos descansavam e se alimentavam naquela árvore gigantesca? A árvore era tão alta que tocava o céu. Tinha tanto fruto que realmente todos se alimentavam. E esse sonho que Nabucodonosor teve foi extremamente perturbador para ele, porque apareceu um anjo zelador, como a Bíblia diz, né? E esse anjo ele deu um grito. Ele gritou tão alto e ele dizia que a árvore tinha que ser cortada e seus frutos espalhados. E para expulsar todos os animais, as aves, vão embora animais, e que seja cortado no toco. E essa árvore foi cortada e amarrada com aço e cobre. E essa árvore foi cortada bem ao meio. E trancafiada. O rei acordou e ele ficou bem perturbado com aquele sonho. Mas ele se lembrou de Daniel. E Daniel foi chamado para interpretar o sonho do rei. Mas Daniel precisou de muita coragem para poder contar para o rei, revelar para o rei o significado daquele sonho. Nas lições anteriores vocês viram que Daniel foi fiel. Vocês viram que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram amor. Eles tiveram obediência. E hoje vocês vão ver que Daniel precisou de muita coragem para revelar isso para o rei. Porque o que ele iria revelar para o rei do sonho realmente precisava de muita coragem, até para explicar o que significava
o sonho. Quando Daniel foi explicar o sonho, ele contou o que significava aquela árvore grande, aquela árvore enorme. E Daniel explicou que aquela árvore grande representava o próprio rei, o seu domínio, por isso que chegava até o céu, porque ele se estendia pelo mundo. E realmente, Nabucodonosor, ele tinha um domínio sobre a terra, mas o sonho, conforme Daniel falou, falava de um castigo de Deus para o rei. Ele disse que o rei seria expulso do meio das pessoas e ficaria morando junto com os animais. Se ele não se arrependesse, ele vai dormir no sereno junto com os animais. E isso ia acontecer durante 7 anos, até que o rei reconhecesse o Deus Altíssimo que domina sobre todas as coisas. O toco da árvore e as suas raízes significa que o Senhor seria rei novamente. O Senhor, ou seja, o rei Nabucodonosor. Ele só seria rei novamente se reconhecesse o único Deus Altíssimo que reina sobre todas as coisas. Nabucodonosor realmente era poderoso e rico, e ele era dominante sobre muitos povos. Ele tinha aqueles jardins suspensos que até hoje tem as 7 maravilhas do mundo. Uma das 7 maravilhas do mundo são os jardins suspensos da Babilônia. E ele tinha aqueles jardins lindos, né? E se sentia o dono do mundo. Mas se ele não reconhecesse que Deus é o rei do universo, Deus ia dar uma lição nele. E ele iria ficar igual a um animal. Passou um certo tempo, 1 ano mais ou menos depois daquele sonho, e o rei estava passeando tranquilamente pelo seu palácio. Como é grande a minha cidade! Ele tirava onda, se engrandecia, se gabava do seu grande poder. Olha o que eu construí, olha o que eu fiz, a grandeza é minha. Vocês podem ler lá em Daniel 4:30. Mas o rei ainda falava quando uma voz do céu desceu e disse: preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Este reino não é mais seu. A partir de agora, você será expulso do meio dos seres humanos, até que reconheça que Deus é o Altíssimo. E o rei Nabucodonosor, ele passou a comer capim, andar igual um animal. Ele passou a viver e andar junto com os animais. E ele perdeu totalmente o raciocínio humano. E ele ficou assim por muito tempo, andando e rastejando igual um animal. Sabe por quanto tempo ele rastejou? Até ele ficar um pouco mais velho. Exatamente por 7 anos ele ficou daquela forma. Até que, depois desses 7 anos, ele olhou para o céu e buscou a Deus. Depois que ele buscou a Deus e reconheceu que o Deus é criador dos céus e a terra, Deus permitiu que o seu juízo voltasse e ele deixou de ser louco. E o rei
louvou a Deus. Nesse momento teve uma conversão do rei Nabucodonosor. O rei se converteu reconhecendo que quem governa sobre a terra é Deus, o único e verdadeiro. Depois disso, o rei voltou ao palácio, recebeu seu poder e seu reino de volta. E agora sabe o que ele tinha? Um coração novo. Ele pôde se humilhar para qualquer pessoa orgulhosa. Ele deixou de ser orgulhoso. E se alguém chegasse com orgulho perto dele, ele continuava humilde. Agora, você, criança, pode ter coragem como de Daniel. Nas lições anteriores, ele demonstrou que era fiel, amoroso, obediente e corajoso, tanto ele quanto seus amigos Mesaque, Sadraque e Abednego. Continue firme nas promessas de Deus e em momentos de conflito, de indecisão, acredite que Deus é com vocês. O versículo anterior, vocês podem ver que de maneira alguma Deus te deixará e jamais vai te abandonar. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E o versículo da lição de hoje, ele diz que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Isso está em 1 Pedro 5:5. Que Deus esteja conosco e um ótimo domingo.